Nós temos ainda uma meia hora para debate, perguntas, comentários, inclusive dos membros da própria mesa, uns para os outros. Então, podem ficar à vontade. Meu nome é Luana, eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte. É a primeira vez que eu estou trabalhando, participando do ciclo, e eu queria parabenizar a iniciativa, acho que é muito importante. E queria trazer algumas considerações que eu acho que é importante, essa questão do resgate do termo do socialismo no contraponto positivo, que não é o que se vê na sociedade no geral. E esse contraponto que vem de forma histórica, né, no resgate dessa nossa história, dos nossos teóricos, da origem das nossas teorias, e numa perspectiva profunda também. Eu queria parabenizar muito o professor Denizar, que eu achei muito interessante essa ideia que ele colocou, que na verdade ela está muito presente na escola hoje, a questão da educação como salvação. Isso dificulta muito o acesso dos professores aos alunos, porque quando o professor se coloca em frente a uma sala de aula de alunos em determinada situação social e acha que eles têm a obrigação de ficar em silêncio, prestar atenção, porque a educação vai salvar a vida deles, eles sabem que isso não é verdade. Os alunos falam, mas minha mãe estudou, não mudou nada, meu pai estudou e tal. Não é isso. A ideia não é que você vai ter uma ascensão social imediata, né, pela educação. Você tem que aprender para ser alguém na vida. Não é essa a ideia que eu acho que o professor tem que ter, e que acaba que é muito a ideia que às vezes se tem na escola. E acho que até é interessante pensar isso do ponto de vista prático também, pensar essas discussões aplicadas à nossa realidade para tentar exercer a ideia do Paulo Freire, que o mundo não é, o mundo está sendo. A gente ter sempre a perspectiva de que a mudança é possível, é uma possibilidade que a gente está construindo ela aqui. Para não ficar aquele discurso também de que tem vários problemas na educação, mas que o problema a culpa é dos alunos, porque não querem saber de nada, a culpa é dos pais, que não educam, a culpa é dos professores que não querem trabalhar, a culpa é do Estado, somente. Na verdade, o Estado está representando o interesse de uma classe, de um sistema. É importante a gente estar aqui discutindo e conhecendo esse sistema e apresentar uma alternativa a ele. Obrigada. Muito obrigado, Elisa. Depois, Túlio. Boa noite a todos. Eu sou Elisa, sou professora da Universidade Federal de Alfenas, campus Varginha. Leciono nos cursos de Administração Pública e Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia. A minha pergunta é bem simples, assim, eu acho complexa ao mesmo tempo. Educação, a gente vê que ela tem sido para a capital, né? Diante das falas dos três professores aqui, a gente vê que se conduz para a formação de um bom trabalhador, né? O processo educacional, né? E aí eu pensei em duas coisas, né? No dia 7 de agosto, a Dilma esteve no nosso campus inaugurando o campus da universidade, né? E fez toda uma fala sobre a importância de nós dedicarmos os royalties do petróleo, né, pós-sal e pré-sal, para o ensino universitário e ensino básico, né? Aí você vê que o discurso do governo está convergendo totalmente para essa questão no sentido, né, que ela trouxe lá, para pensar melhor a educação. Mas o que a gente percebe é uma educação tecnológica, que inclusive foi motivado bastante pela fala do Aloysio Mercadante, que também esteve lá naquela ocasião, né? Então a gente vê que a plataforma do governo é essa, né? E por outro lado, eu vejo também que a gente tem uma série de questões na educação também que são muito mal resolvidas, né? Por exemplo, hoje a gente esteve na casa de um amigo e eu estive observando como que se dá a educação no ensino básico, quando eu escutei o barulho das crianças na creche que fica ao lado, na escola que fica ao lado, né? Aí, num certo momento, eu vi não sei se era um professor ou alguém que estava cuidando das crianças, falando assim, quem vai ser o rei aqui na brincadeira e tal, né?
Então a gente vê que esse tipo de brincadeira que aparece na educação, né, ainda hoje é frequente, trabalha uma certa fragmentação social, né? Me parece que isso é desde criança motivado, né? Pela questão das brincadeiras, motivar a concorrência, né, entre as crianças. Aí eu fico pensando até que ponto esse sistema educacional forma o cidadão, ou deforma, né? Então, é essa questão que fica, né? Sobretudo, educação para o capital até quando, né? Como é que a gente pode pensar isso? Túlio. Meu nome é Túlio, eu sou professor de História na Universidade Estadual de Minas Gerais, no campus Helena Antipoff, e também da rede pública, né, na Escola Estadual Pedro II. São duas questões. Estava lendo, né, um artigo de um professor do Senai, né, uma escola vinculada ao Senai, ele defendendo a perspectiva da escola unitária. Mas a perspectiva que ele defende, né, não tem nada a ver, né, com o princípio educativo elencado pelo Gramsci. Eu acho que alguns elementos da escola unitária que o Gramsci caracteriza, né, no caderno 12, ou na edição da Civilização Brasileira, está lá, Intelectuais, Formação da Cultura, ele coloca assim, a educação em tempo integral, né, diminuir, né, essa relação professor-aluno, né, poucos alunos para número X de professores, alguns elementos ali é possível. Agora, essa vinculação com o princípio educativo, que é uma contradição muito forte, e infelizmente o sistema ESI está abrangendo, né, boa parte dos recursos públicos, né, através da isenção de impostos, até financiamento direto mesmo para a formação técnico-profissional dos jovens e adolescentes do Brasil hoje. Isso é uma questão. Outra questão, na cartilha militante, né, da cultura política socialista e comunista, é muito comum algumas frases, assim, uma frase de efeito, né? Tem até juntando algumas frases, fica assim: a prática é o critério da verdade. Sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Essas frases são muito fortes, né, no discurso da militância, principalmente no movimento estudantil, também no movimento sindical, né, dos docentes. Agora, essa reflexão, esse pensamento mais estratégico, qual que é a estratégia do movimento ligado à educação? Pensar a educação para além do capital, pensar aí, né, o movimento dos trabalhadores, em defesa da lei do piso salarial profissional, mas pensar a educação, pensar a escola hoje, como é que estão as reformas, para onde vai, a questão dos recursos públicos. Essa discussão é um pouco travada entre nós, a categoria dos trabalhadores de educação, principalmente da rede pública, e essa reflexão sobre a nossa prática, né, que eu acho que aí pega toda a complexidade da filosofia da praxis, ela deixa a desejar, e eu acho que impera ainda na cultura política socialista e comunista essa prática, às vezes cega, às vezes vinculada apenas ao taxismo, e não pensando na estratégia, né, do movimento aí social ligado à educação, perspectiva de construir universidades populares, ou movimento por uma universidade popular, por aí vai. E outro elemento, pode estou exagerando, mas porque não tem ninguém inscrito. Pronto, só para exagerar, eu acho que tem uma experiência interessante lá no Centro de Difusão do Comunismo da UFOP, que recentemente teve um processo jurídico aí contra o Centro de Difusão do Comunismo. Eu estudei lá na UFOP, na graduação, e lá tinha a Fundação Gorsex, que era a fundação vinculada diretamente aos interesses da Vale na região, né? E tinha uma pesquisa abertamente ali, pesquisava, era o departamento, os departamentos vinculados à pesquisa às mineradoras. Aí, no caso do Centro de Difusão do Comunismo, nada mais é do que um projeto de extensão. Tem cursos que debatem, né, a questão da mineração, sobre essa questão a questão do trabalho, né, e organizando, né, a perspectiva crítica em relação ali aos impactos sociais da mineração na região de Ouro Preto, Mariana. Né, e isso é proibido. Agora, a ação das fundações privadas nas universidades públicas é estimulada, até fomentada pela reitoria, e tem o apoio de parte dos professores da comunidade acadêmica. Obrigado. Mais alguém, gente? Okay. Vamos fazer um bloco e depois uma rodada só dos conferencistas.
noite a todos, meu nome é Ney, eu sou cursando o segundo período de pedagogia, onde o Túlio dá aula para a gente, ele que incentivou a gente a vir participar dessa palestra. Eu queria só fazer só 2 comentários, assim, mas é um questionamento mesmo que vocês deixaram para mim, principalmente o senhor Marcos, né, e o senhor Antônio Júnior. Primeiro, que eu estava vindo para cá e eu vi que vão ser destinados 112 milhões em 10 anos do royalty do petróleo para a educação. Aí eu fico me perguntando, onde que esse dinheiro vai entrar? É reforma de escola? Não sei. Então, assim, igual ele falou, que são dinheiro, investimento, é dinheiro nosso, né? A gente é trabalhador. Então, eu fico me perguntando isso. Como, onde e por quê? E esse dinheiro, onde que esse dinheiro vai entrar? E será que realmente vai beneficiar, né, a educação verdadeiramente? Porque o que eu tenho visto nesse pequeno estudo que eu tenho feito na pedagogia, que estou no segundo período, e a minha curiosidade é que precisamos de uma mudança muito grande na educação. Mas é na base mesmo, do início. Não, né, grandes professores que já estão no doutorado, mestrado, né? É igual ela falou, a Elisa falou, é na escola, é na creche, para ver tipos de brincadeira, o que está acontecendo, porque eu estou falando principalmente desse tipo de brincadeira, experiência própria. Eu sou uma mãe que não tem marido, né? Vamos dizer, uma mãe solteira, e minha filha sempre está a gente está num probleminha meu com ela, de pai, mãe e filha. Então, um padrão de família que não existe mais e que está sendo estabelecido, né? Então, assim, o que eu tenho a questionar mesmo é se realmente esses 112 milhões, se ele não seria um pouco interessante nessas pesquisas para estar revendo essa forma de educar, principalmente as crianças pequenas. E outra coisa que eu queria comentar, que eu achei muito interessante, é uma fala dele, perda de cultura, perda da cultura. Isso também está sendo um grande problema. Eles estão, a sociedade, de uma maneira geral, talvez a mídia influenciando, essa perda de cultura, né? O pessoal não sabe mais definir realmente o que é cultura. É só isso. Obrigada. Obrigado. Boa noite, meu nome é Rafaela, eu sou estudante de História daqui da UFMG. Ninguém me incentivou a mim não, né? Vim por conta própria mesmo. A pergunta que eu tenho a fazer é que a todo momento, né, todos os intelectuais, eles sempre falam de uma renovação de moral e ética, né? E o que a gente vê durante o percurso da história, né, por vezes alguns militantes da esquerda não aguentam o debate teórico, o debate ético, né, porque por vezes eles falham, né? A gente vê isso e a gente viu muito isso durante as manifestações, né? Esse debate ético, ele fica um pouco travado. Acho que eu queria, não sei se entender, mas pelo menos suscitar e, sei lá, acho que é isso mesmo, entender mesmo dentro desse processo educacional aí. Bom, a questão da reprodução dos valores, né, da nossa sociedade, Elisa, Rafael, gosta muito de isso, ela é presente, né? Toda sociedade tende a se reproduzir. O Império Romano, o desejo do Império Romano era se reproduzir. Ele achava que era um sistema que iria se reproduzir, mas as contradições levaram a que ele chegasse a um fim, ele tivesse um fim.
Mas a questão da reprodução é presente em toda a história, né? O sistema dominante, ele tende a se reproduzir e se perde nas suas contradições. E nós vivemos isso também, né? Nós vivemos essa reprodução social, reprodução educativa, e temos que achar as contradições que estão aí presentes para conseguirmos transformar essa sociedade que existe, né? Nós não vamos começar do zero. A partir de agora nós vamos fazer uma escola perfeita, né? Uma sociedade perfeita. Nós vamos partir do que existe, né? E o que existe pretende manter-se em cima de contradições, e é nessas contradições que nós temos que trabalhar, não temos outras alternativas. A questão do 100% do royalty do petróleo é interessante porque muita gente aqui no Brasil, inclusive, está achando que é 100% do dinheiro do petróleo que vai para a educação, né? Só que fala, aí todo mundo está achando, 100% agora do petróleo vai para a educação, né? 100% royalty do petróleo, que já cai muito, né? Eu sei que no final das contas, um cálculo que eu vi, vai dar 1,5%. Isso depois de uma confusão danada, se vai achar pré-sal, né? Se é possível, vai ter que enfrentar os ambientalistas, vai ter que enfrentar o sal, vai ter que enfrentar não sei o quê, né? Um tanto de coisa. Então já tem muita gente achando, melhor a briga pelos 10% disso. Fica mais coerente, né, do que essa questão do 100% do royalty, que vai para quem? Aí, né, é uma luta que nós temos, né? É aquela luta que eu falei, né? O Estado, ele tem um recurso, um fundo público, que normalmente não vai para as políticas sociais, a menor parte vai, mas nós não podemos deixar de brigar por eles. Não podemos porque não é justo. O Marx, na crítica ao programa de Gotha, o programa lá falava, o programa de Gotha lá da Alemanha, do Partido Social Democrata Alemão, falava que são os trabalhadores que produzem riqueza e o produto tem que voltar para os trabalhadores. Marx falava, não. O produto não pode voltar todo para o trabalhador, não. Tem a parte que tem que ir para a educação, tem a parte que tem que ir para a saúde. Pensa bem, quando está falando em voltar para o trabalhador. Agora, na nossa sociedade que volta para o capital, aí sim nós temos que brigar mesmo, né, da parte da educação e a parte da saúde. Agora, além disso, além do recurso, nós temos que discutir também que educação que nós queremos. Aí, sim, a educação contra-hegemônica, parece também que não tem no Gramsci, né, essa palavra, mas, eu vou usar então, não é no termo do Gramsci, vou usar no meu termo. Uma educação contra-hegemônica também, contra, né, a hegemonia existente. Não é fácil, né? Não é fácil, porque não somos a cultura dominante, né, hoje, né? Mas, como eu disse, você tem o exemplo do Império Romano. Quem imaginava, na época do Império Romano, que ele ia cair? Talvez fosse mais difícil pensar, né, naquela época, que ele um dia caísse do que o capitalismo hoje cair. E ele caiu, né? Então, as contradições levam também à derrocada de grandes impérios. Certo. Então,
Eu penso que algumas questões foram dirigidas mais às temáticas do Antônio Júlio e do Belroio, né? Mas pelo menos uma que outra questão que eu apanhei, assim como vocês estavam falando aí, pudesse comentar. Uma delas que me interessa particularmente são as dificuldades que você falou com o debate ético, certo? Eu particularmente me inclino a desenvolver uma forma de pensar crítica desse parâmetro, dessa referência. Eu particularmente penso que, e isso é uma questão que está no texto também, no livro aí, que nós vivemos hoje no meio de uma elevação ideológica tal, né, e que a própria esquerda se colocou, embora num nível bastante formal, né, essa questão da ética. E ao invés de nós pensarmos, problematizarmos na esquerda, sobretudo a esquerda hoje institucionalizada, o governo, o partido da esquerda central do PT, etc., ao invés de nós pensarmos os meios de transformar a sociedade, nós pautamos esse debate da ética apenas por aquilo que é certo ou errado frente a valores tradicionais, conservadores e institucionalizados, formais, legais, etc. e tal, né? Então, aí nós caímos em debates derivados, né, que eu vejo a esquerda fazer. Talvez as pessoas assim com um faro mais fino escapem disso, né, mas no grosso da militância isso aí chega a doer, que é esse debate puramente moral sobre a política. Eu acho um debate totalmente vazio, certo? As pessoas não são egoístas. E isso também respinga na educação. Não são egoístas por uma determinação natural, ou porque ele não é bom caráter. O egoísmo é uma forma de ser coetânea, contemporânea de uma sociedade que as pessoas têm que lutar entre si para sobreviver, certo? E como disse o colega que falou, né, o professor da UENG aqui, né, tem frases que são tão populares, né, do Marx, do Lenin, e outras estão esquecidas, como a passagem do Marx na Ideologia Alemã, com Engels, quando ele diz que os comunistas não pregam nenhuma moral. Não dizem como os homens devem ser, porque o próprio egoísmo é uma forma de se afirmar e viver na sociedade de concorrência. Certo? Então não é problema do indivíduo. Certo? Então esse debate ético nós temos que mergulhar ele no caldeirão da contradição social. E é por isso que, como marxista, como leitor de Marx, eu gosto de Hegel. Uma expressão de Hegel muito espezinhada e mal compreendida, que é do absoluto, que todo mundo tira pedra, até os marxistas, mas Hegel fala... exatamente. Não, claro, tudo bem. O absoluto não é como um pássaro que nós prendemos na visgueira. A visgueira é uma cola que você coloca no galinho e quando o pássaro senta ali, fica com os pés presos. Muitas pessoas não sabem o que significa isso hoje, né? Não é como um pássaro que você prende na visgueira porque o absoluto está sempre junto. Não tem como eu me separar do próprio mundo com a trajetória em que eu vivo para fazer a crítica dele. Certo? É por isso que Hegel se referiu de forma assim, salobra, salgada contra Kant, disse: esse negócio do cuidado, de querer conhecer, de conhecer, já é o próprio erro em si, Hegel disse. Sabe? Então a filosofia de Marx, né, está calcada em cima dessa ideia da totalidade, do vir a ser, né, da negatividade, essa herança, que eu acho que é a herança boa do pensamento de Hegel, né? Essa crítica de se colocar de fora para enquadrar as coisas no padrão moral que hoje por exemplo, hoje você vê aí a esquerda institucionalizada dizendo: não, mas houve repressão lá porque o movimento exagerou, quer dizer, então, ao invés de você fazer a crítica daqueles que oprimem, você começa a colocar na conta daqueles que lutam contra a opressão. Seria um desserviço, né, a história da humanidade, né? Nós estamos sendo dominados ideologicamente por essa ideologia ética contemporânea, que é o termo que o Badiou usa no seu livro
Ética, uma consciência sobre o mal, em que ele fala, né, que as coisas se inverteram hoje. Os que lutam são culpados da violência, certo? Que o Estado perpétua sobre eles. Né? Então, eu acho que eu procuro pensar isso de uma forma um pouco diferente. Ao meu ver, na minha modesta compreensão, né, Marx nunca se interessou em dizer como o mundo deve ser. Ele se interessou em dizer como o mundo é, certo? Por isso que alguns dizem que o Capital, por exemplo, no Capital, a revolução revolucionária está um pouco na gaveta, não sei o que. Tem esse debate com o Fausto e outros aí. Olha, na verdade, né, é um esforço gigantesco de compreender o processo, mas o processo da contradição capitalista, a condição do processo do capital, né, que explica o capitalismo, né? E a dialética, ela está embutida nessa leitura, né, nessa apresentação das contradições do processo. Né? E por si só, isso se desenvolve, né, numa lógica imanente de compreensão, explicação e arrebentação dessa realidade. Né? Então a própria ideia de compreensão, de conhecimento do mundo, está envolta numa certa noção de praxis aí, dessa questão. Né? Então, assim, dessa maneira, né, aquilo que o mundo é também o processo das contradições desse mundo. Né? Por isso Marx começa com aquela coisa que todo mundo fala que o mais abstrato é a mercadoria, né? E depois remonta todo um processo de violenta complexidade, de difícil compreensão, inclusive, para mostrar que o abstrato, essa canetinha aqui, remonta ao mundo inteiro, de relações, de trabalho, etc. e tal. Né? Então essa coisa de dizer que o que o mundo é não é pouco. Né? Acho que é muita coisa. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o debate que nós temos que fazer com a ética na esquerda é submeter essa conversa ética ao crivo das contradições. E trazer novamente à esquerda um debate forte, né, contra essa tendência neocantiana que vem algemando a esquerda, vem tolhindo a nossa forma de pensar a partir da negatividade, a partir do princípio do que o nosso dever moral, se podemos chamar assim, é transformar o mundo, é emancipar a sociedade do capital, o mundo do trabalho, essa coisa toda. Porque a relação antiética fundamental mesmo não é a da pessoa egoísta que trata a outra com suposto desdém. A relação antiética fundamental mesmo é aquela em que o trabalho, entendeu, é dominado pelo capital, onde a riqueza é espoliada, extraída de quem a produz e que não se beneficia dela. O próprio debate ecológico está em torno disso aí. Que relação o homem pode ter com a natureza de relação positiva, se a natureza para ele só sente ela na forma da necessidade, da carência, da fome, da miséria. Né? Então, de fato, ele pode se voltar para a natureza só de forma destrutiva. Aí os ecologistas querem fazer um debate moral sobre ecologia. Valorizem o verde é bonito, não sei o quê. Eu acho que faz parte da educação educativa das crianças. É bom a criança defender isso, cutucar os pais, não faça isso, não faça aquilo. Mas isso não é o fundamental do debate. Então, para mim, assim, é o seguinte... Eu venho assim, modestamente pensando, escrevendo há muito tempo já em torno disso aí. Nós temos que retomar a dialética e pensar a transformação mergulhada nas categorias da dialética. Fora isso, né, como disse o colega que falou, nós colocaremos frases bonitas e declarações de intenções. E comparações, que esse é mais radical do que aquele é mais reformista do que o outro, não sei o que, essa conversaiada na qual o marxismo se empatou historicamente. Eu penso que nós temos que voltar a refletir radicalmente sobre a dialética, para tentar encontrar, no seio das contradições sociais, a possibilidade de alguma luz transformadora. Concordo com tudo. No evento que nós fizemos na Unesp Marília na semana passada sobre Marx, houve lá um determinado momento comum em eventos do tipo de lançamento de livros. Um dos livros lançados foi do Caio Antunes. Eu não me lembro o nome do livro, mas eu sei que é sobre Mésaros e a questão da educação para além do capital.
Então podem tomar nota, que pode ser interessante. Quer dizer, tanto o livro do Mésaros ele mesmo, como do Caio. E há um livro mais antigo, do Ivo Toné, se chama Emancipação Humana e Educação. Nós o publicamos na minha antiga. Exatamente. Bom, tudo que foi dito aqui, eu tentei separar em alguns temas, mas enfim. Um outro que eu quero destacar, Centro de Difusão do Comunismo é muita bandeira, né? Não dá dá um nomezinho mais discreto, pode fazer a mesma coisa, mas... Aí, isso já é isca de polícia, não é? Muita coisa dessa. O argumento do colega aqui é corretíssimo, quer dizer, pode tudo, né? Quer dizer, quem é do capital pode fazer tudo, né? Nós é que fazemos ideologia, nós é que usamos dinheiro público indevidamente, os caras deitam e rolam, mas quando nós fazemos uma coisinha já vem o otário, já chama a promotoria pública. Bem, sobre a questão da escola, evidentemente não é minha seara, né? Essa coisa da escola como salvação é o desastre, porque é evidente que os adolescentes, pré-adolescentes, sabem muito bem que a escola não vai lhe oferecer nada, que o tráfico lhe oferece coisa muito melhor, ou seja, dinheiro, prestígio no ambiente que ele anda, né? Claro, depois ele acaba num campo de concentração, né? Ou morre, né? Mas enfim, é isso. Eu estou com um sobrinho no campo de concentração, traficante. Hoje eu estava vendo aí o espancamento dos meninos num campo de concentração, né? Que, bom, acontece todo dia, mas esse foi filmado. Enfim, não vai acontecer nada. Na educação infantil propriamente dita, que também não é a minha praia, mas vamos lá. Como eu tenho crianças, dá para você perceber algumas coisas, né? Quer dizer, é incrível como a escolinha, né, a chamada escolinha, já reproduz valores os mais conservadores possíveis, né? Ai não, Jesus, papai do céu. Eu falei, escuta, a escola é laica, não tem que ensinar essas coisas. Já briguei muito com professoras, não quero minhas filhas ouvindo isso. A escola é laica, não tem religião nesse negócio. Isso é alienação, isso é estranhamento, isso arrebenta com a cabeça das crianças. Isso depois é o seguinte, claro, você tem o dia do seu papai, né, da terra, tem o papai do céu, né, e aí você vai reproduzindo os valores de família. Muito bem lembrado ali pela colega, que é um absurdo. É um absurdo. No Brasil a desintegração dessa instituição é completa, mas é mais avançada ainda, né, no país que gerou o capitalismo. Na Inglaterra não existe mais isso, né? Praticamente família é um negócio que não existe mais. Existe a família real, mas aquilo é uma mixórdia para atrair turista, né? E não tem dado grandes exemplos ainda, né? Outra coisa que ocorre na escola, que eu pude testemunhar, né? Por exemplo, na escola é interessante você ensinar para as crianças cultura popular. Você tem uma identidade de povo, né? Então tem a festa junina. Eu vou lá na festa junina, está tocando aquelas coisas que alguns chamam de música, né? Que é o fim, né, da anticultura, né? Esse monte de lixo que tem por aí. É um monte de lixo, né, que divaga por aí e que impede os mais jovens de aprenderem o que é música. Não é? Como é que é o nome dos fulanos aí que estão milionários? Michel Teló, Luan Santana, sei lá mais quem, né? Estou por dentro. O meu moleque de 6 anos chega em casa cantando esse trem. Entendeu? A chinelada come solta lá.
Brincadeira. Então vê que é difícil você lutar contra, né? É difícil lutar contra isso. Você tem que desconstruir tudo. Tudo que as crianças aprendem errado na escola, você tem que desconstruir tudo. Né? Um amigo meu estava dizendo assim para o menininho dele, pivetinho, né? Deus não existe, né? Nem aí, né? Depois ele falou assim, mas o coelhinho da Páscoa não existe. Mas como que não existe? O menino já ficou preocupado, porque cadê o meu ovo de chocolate? Bom, falando sério, política educacional. Olha, os países da América Latina, quando estamos na América Latina, aqueles que mais investem em educação, estão em torno de 7, 8%. Eu acho que a nossa reivindicação de 10% é justíssima, corretíssima e é o mínimo, porque os outros também é pouco. 7, 8%. Agora, como é que nós investimos? Investimos muito mais nos cursos de ciência e tecnologia. Humanidades está jogado para a sacola. Mas a ciência e tecnologia que nós precisamos, o que nós investimos é nada. Nada. O que a Coreia do Sul investiu em ciência e tecnologia nos últimos 30 anos é uma coisa impressionante. Impressionante, depois de 25%, 30%. Né? Então, nós não fazemos nada, nós vamos ficar um paizinho desse mesmo. Não adianta aquela coisa, país emergente, BRICS, tudo isso é fumaça ideológica. Né? O que se faz no Brasil mesmo é investimento em educação técnica, como eu disse para vocês. Porque o mínimo de incorporação da ciência e tecnologia produzida nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Coreia do Sul agora, na China, dentro um pouco, nós precisamos assimilar. Mas essa educação técnica não é para se produzir ciência e tecnologia, é exatamente para incorporar o que é produzido em outro lugar e ter capacidade de consumir. Porque eu não uso celular, né? Nunca aprendi a usar esse negócio. Mas essas maquininhas são cada vez mais complexas. Se não tem um conhecimento, não usa. Logo não consome como mercadoria. Que é isso que interessa no fim da conta. Né? A questão dos royalties do petróleo, isso dá vontade de matar. Né? Serão os royalties daquilo que será descoberto ainda. São a plataforma daquelas coisas que foram entregues para pesquisa em 2012. Reduzido tudo isso, dá 5 contos de réis. Quer dizer, é demagogia. É demagogia. Quer dizer, nós vamos entregar o petróleo para a pesquisa das grandes empresas. Não vai ser o uso brasileiro. Nós estamos entregando o petróleo. A ditadura militar não fez isso que está sendo feito agora. Né? Então, isso é demagogia. É demagogia. Está pensando já em eleição, né? Só para terminar, e porque eu não ia conseguir ficar sem falar isso, que eu adoro provocar. A maioria dos professores universitários, de todas as áreas, tem uma concepção, na melhor das hipóteses, na melhor, os que são melhores, de liberal-democracia. Né? Então, você fala, não, porque também é um discurso ideológico que está na mídia. Porque a questão da cidadania, a questão como o Brasil é democrático, que teve eleição, é uma farsa. Não existe democracia liberal no Brasil. Está na Constituição. Mas ela não rege. Né? Quem é que se elege? Quem que mora numa cidade pequena, ou mesmo numa metrópole como Belo Horizonte? Quem é que se elege? Eu? Não, não moro aqui. Mas quem mora aqui? Né? Se elege? Não se elege. São sempre os ricos. Né? São os ricos. É uma representação obviamente classista. No momento que emerge alguém originário das classes subalternas, o cara, 80% deles se corrompe, porque o cara se integra a esse esquema da classe dominante.
esse é um jeito de deslizar, né, para a capitulação ideológica. A outra, essa que o Denizar chamou a atenção, essa coisa do ecologismo, do ambientalismo, muito bonito. Mas o que destrói o planeta? É o capital, é a dinâmica do capital. Isso é tirar o foco do problema. Por exemplo, a questão de gênero, quer dizer, para mim só existe gênero humano, que tem duas formas, né, em geral, com algumas variantes. É o homem e a mulher, né? E algumas variantes aí por meio. Muito bem. É a questão de gênero, mas a questão de qual é o problema da questão de gênero? Não é o capital? Quem que submete as mulheres ao poder masculino? Claro que isso é algo muito anterior, né? É desde que existe a divisão social do trabalho, né? Surgiu há 7, 8 mil anos atrás, as mulheres foram submetidas. E qual é a expressão ideológica disso? Os deuses masculinos, né? Até o próprio o Deus é homem, não é? Ou não é? Qual é o sexo dos anjos? E por fim, essa é a que eu normalmente levo pedrada, já fui chamado de capitão do mato, por isso eu sou rigorosamente contra cotas. Sou pelas políticas universais. O que nós temos que lutar? Isso é tirar o foco. Educação boa de qualidade para todos os seres humanos que nascerem. É aí. Igualdade, nascemos iguais. Lutar por isso. As pessoas não são diferentes. Por que alguém vai ser considerado diferente porque tem a cor da pele diferente? Isso é reforçar o racismo, não é combater o racismo. Não estou negando o racismo, evidentemente. Mas, segundo a minha opinião, isso reforça o racismo e separa as pessoas. Em vez de unificar os trabalhadores, os divide. Divide em homens e mulheres, ecologistas, não ecologistas, em pessoas de cores diferentes. Quando perguntaram a cor da minha filha na escola, eu falei, ela é verde, não está vendo? Né? O que importa? O que importa? Isso, né? Bom, dito e feito. Obrigado. Bom, concluindo, então, agradeço a presença de todos até esse momento, principalmente do professor Antônio Júlio, professor Paulo Denizar, professor Marcos Del Roio. Muito obrigado a todos pela presença e boa noite e até amanhã.